Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Brownie Fogo. Seguinte, introdução bem curtinha pra gente elucidar alguns pontos, falar sobre algumas coisas que a gente acha interessante retratar antes que novas coisas aconteçam, para que a gente não fique um pouco perdido em termos de informação, em termos de caminho andado até aqui dentro do assunto Honda. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, estamos chegando próximos aí dos 24 mil inscritos, né? Então ative as notificações para você não perder absolutamente nada com toda essa novela, todo essa polêmica que está sendo levantada aí em relação ao nome do japonês. Você não pode perder absolutamente nada, então bora pro vídeo. Bom, gente, recapitulando tudo sobre essa novela Honda, e depois no fim do vídeo eu vou complementar com algumas informações que surgiram agora pela manhã no universo Botafogo, né? Mas eu acho que a gente tem que dar prioridade a essa situação do Honda. Seguinte, recapitulando tudo o que aconteceu aí, como é que eu posso dizer, desde as 2 da manhã. A gente viu primordialmente o Fogão Net noticiando que o Honda aceitou, né, teria aceitado a proposta do Botafogo e estaria vindo para o Brasil. Aí logo depois do Fogão Net, né, que já tem uma grande credibilidade, é o maior portal, né, independente do Botafogo, de cobertura do Botafogo. Tivemos aí o Thiago Veras, né, que na minha opinião é o jornalista, o setorista mais bem informado dentro do universo corporativo do Botafogo. Ele que trabalha na Rádio Tupi também colocou que a informação de momento é de que o Honda havia aceitado a proposta do clube. Logo depois tivemos o Lancenet publicando. Aí viramos aí a madrugada, Amanhecer do Sol. Chegamos aí com o TF, canal do TF, o maior portal aqui do YouTube de notícias do Botafogo, publicando o acerto, Globo Esporte, enfim, basicamente todo mundo, todos os perfis dos mais importantes, colocando aí que o Honda havia acertado com o Botafogo. Aí vem aí o porém. Renan Moura, jornalista, setorista da Rádio Globo, que hoje em dia ele cobre o Flamengo, obviamente que havendo um caso à parte como esse do Honda, ele acaba agregando aí ao universo do esportivo geral, mas ele há 2 anos atrás era setorista do Botafogo, ou seja, ele é um cara muito informado em relação ao universo Botafogo. Foi ele quem trouxe, né, primeiramente a informação de que o Honda estava negociando com o Botafogo, e agora, no momento em que alguns perfis eles publicavam que o Honda já estava certo no Botafogo, ele colocava um keep calm. Eu vou até colocar aqui a imagem para vocês verem, de que os agentes, a equipe, o staff do Honda pedia para dar uma segurada, dizendo que ainda estavam analisando a situação, que a proposta era boa, mas não tinha nada fechado ainda, e o próprio Honda tratou de passar panos quentes também. Colocou lá na sua conta verificada no Twitter, o Meia Honda, dizendo que, traduzindo aí do inglês, ele colocou em inglês para ficar mais claro, ele que geralmente twitta tudo em japonês, né? Estou conversando com eles, mas ainda não decidi nada, né? Foi isso que ele falou lá no Twitter, e aí deu um gelo, né? Quebrou essa onda de comemoração da torcida do Botafogo, né? Por parte de todo mundo que já estava dizendo que ele já tinha acertado, e aí todo mundo ficou assim, ué, o que está acontecendo? Houve um erro geral da imprensa? Houve uma precipitação do Botafogo? Seguinte, então, gente, o que acontece é o seguinte, né? Se fosse um cara isolado, se fosse um perfil isolado, a gente poderia até ver se houve algum erro de informação, se houve algum desencontro de alguma informação que aí foi vazada de maneira errada, mas a gente está falando, gente, de mídia alternativa, em massa, a gente está falando de Fogão Net, a gente está falando de Fogo na Rede, estamos falando de canal do TF, mídia corporativa, estamos falando de Lance, estamos falando de Rádio Tupi, estamos falando de Globo Esporte, todo mundo colocou a mesma notícia. Honda aceita a proposta do Botafogo e vem ao Brasil para acertar com o clube. Essa foi a informação divulgada pelos principais perfis de notícia que cobrem o clube. Portanto, para todos os jornalistas, dentro das suas plataformas, dos seus sites, canais, portais, enfim, publicarem a mesma informação, é porque uma fonte, uma ou outra, nem todo mundo tem a mesma fonte, mas a informação agregada que veio de dentro do clube era uma só. E a fonte me parece ser muito preciosa dentro do Botafogo. Não me parece ser qualquer pessoa, tanto que perfis grandes como o Globo Esporte publicaram que o Honda estava fechado com o Botafogo. Só que, na minha opinião, a diretoria do Botafogo, quem esteve por trás dessa informação passada aos jornalistas, se equivocou, queimou um pouco a largada. Eu acho que passou uma informação que poderia ter sido segurada um pouquinho, horas depois, no dia seguinte, ela poderia estar sendo passada, por exemplo, agora, mas, na minha opinião, foi algo um pouco
precipitado por parte de quem passou essa informação, né? Tá até no tweet do Renan Moura, que eu acho que a diretoria do Botafogo ela tá muito, ela se entusiasmou ainda mais do que a torcida e aí acabou inflamando essa situação. Ah, Daniel, você está querendo dizer que a culpa é só da diretoria, né? Os setoristas, os jornalistas, eles não se equivocaram? Os jornalistas, eles acreditaram na fonte que é a principal fonte de informação dentro do Botafogo, né, que é o comitê de futebol, que são as pessoas responsáveis pelas contratações do Botafogo. É claro, né, que você tem a questão de você ouvir o lado do Honda, o lado dos japoneses, o lado do staff, né, do representante do japonês dentro dessa negociação, mas se esses caras eles não acreditarem, né, na informação que vem das principais vozes do Botafogo, né, é o trabalho deles. Né? Então eu acho que se houve algo que pudesse atrapalhar na negociação do Honda, essa irresponsabilidade, na minha opinião, partiu de dentro do clube que soltou isso para os jornalistas que vivem de informação. Mas a informação que se tem, pessoal, é que... Aí o pessoal pergunta, mas isso daí pode atrapalhar a negociação? Ter vazado isso antes, né? Essa queima de largada, né? Como é que isso pode acontecer? Gente, sinceramente, eu ainda acho que isso... É claro que tudo pode acontecer, é claro que o Honda pode não parar no Botafogo, né? Mas eu não acho, eu particularmente, achismo, não creio que isso vá atrapalhar numa negociação. A negociação continua como outra qualquer, né? Houve gente vazando e tal, o Honda falou, gente, segura, que ainda estamos negociando, ainda não sei, né, ainda não dei a resposta, mas a situação ela pode se concretizar ou não, como numa negociação qualquer. Não acho que essa situação, toda essa polêmica, esse alarde que aconteceu na madrugada desta segunda para terça, possa ocasionar num futuro, num desfecho infeliz. Eu acho que não faz diferença. O Honda ele gostou da proposta do Botafogo, o staff ficou empolgado com a situação, não financeira, a gente já falou em todos os vídeos aqui, vocês podem rever todos os vídeos em relação ao Honda, é a situação do marketing, é a visibilidade, é o curto prazo, o resultado a curto prazo que um pode dar para o outro, tanto o Honda para o Botafogo e vice-versa. Para que o Honda consiga disputar a Olimpíada de Tóquio junto com o grupo Sub-23. E a resposta final ela pode ser dada nesta terça-feira. A torcida do Botafogo está empolgada, né, agora um pouco com o pé atrás depois de toda essa situação polêmica. A diretoria do Botafogo continua muito entusiasmada e muito otimista, e eu também. Eu também creio que a situação ela vai se desenrolar com um desfecho feliz para o Botafogo e feliz, consequentemente, para o Honda, que vem aí encarar um novo desafio e sair da sua zona de conforto. É o que eu acho que vai acontecer. Acho que foi uma queima de largada, né? Uma situação que, na questão do timing, né, poderia ter sido segurada e aí soltarem isso hoje à tarde, né, com mais calma, né, para que não houvesse nenhum tipo de polêmica, não prejudicasse o trabalho de ninguém, não prejudicasse o próprio Botafogo. Né? Poderia ter feito, o Honda pedir um pouco mais, mas sinceramente, eu acho que está tudo dentro da situação encaminhada para acontecer um desfecho com um final feliz para o Botafogo. Essa é a minha opinião. Mas é claro que tudo pode acontecer dentro de uma negociação, ainda mais uma negociação tão grande internacional que requer aí tantos detalhes. Mas na minha opinião, o Honda vem parar no Botafogo sim. Né? O que eu acho, o que eu sinto, né, é o que eu me informo em relação às pessoas que eu conheço e honestamente eu acho que essa situação, caso o Honda porventura não pise em General Severiano, eu não acho que vá ter a ver com essa situação aí dos setoristas, né, do vazamento de informação, não acho mesmo. Eu acho que a situação ela é puramente um negócio, né? Se for visto aí pelo staff do Honda como agradável, né, uma situação confortável para o staff e para o seu jogador, ele vem. Caso contrário, haja aí uma desavença nas negociações, né, pode ser que não tenhamos um desfecho feliz. Mas na minha visão, eu continuo otimista sobre a chegada de Honda no Botafogo. Não sei até que momento a gente pode ter aí algum tipo de anúncio, né, oficial por parte do Botafogo. Eu acho que esse anúncio oficial por parte do Botafogo ele pode demorar um pouquinho, ou não, né? Eu acho que nessa situação louca que a gente está vivendo, a gente não sabe exatamente como é que está acontecendo essa situação, mas vale lembrar que o cara está vindo do outro lado do planeta, né? Então ele vai ter que chegar aqui, ele vai conversar com os representantes, ele vai fazer os exames, ele vai resolver situações burocráticas e fechar com o Botafogo. Né? Mas a partir do momento em que o cara pisar aqui no Brasil, né, a gente souber que ele realmente está saindo do Japão em direção ao Brasil, chegando no Rio de Janeiro, a gente já pode prever aí um bom desfecho para o Botafogo. É o que eu penso, eu ainda acho que nas próximas horas a gente pode ter notícias muito importantes,
né, muito significativas e felizes para a torcida do Botafogo, que tem um 2020 diferente daquilo que ela imaginava para o início dessa temporada. Um 2020 que parecia ser pouco ousado, né, muito com cintos apertados, com um elenco limitadíssimo, com a folha salarial de 1,5 milhão, né, tirando todo o tesão assim, da torcida nessa situação aí de Botafogo SA, porque vai demorar um pouco mais. Mas agora a gente sabe como é que é o mundo do futebol, o mundo dá voltas, e a gente está vendo aí a segunda maior contratação do Botafogo, pelo menos neste século. Eu acho que em transações internacionais é a segunda da história do Botafogo, só perde para o holandês Seedorf, que chegou aqui em 2012. Pessoal, enfim, acho que posso ter esclarecido bem as situações. Qualquer tipo de comentário, pergunta que vocês tenham a fazer, façam aqui nos comentários, fiquem à vontade para falar aqui toda a opinião que vocês quiserem emitir. E agora algumas informações adicionais sobre coisas que aconteceram aí ao longo desta manhã, na terça-feira aí, nesse dia 28 de janeiro. Cara, eu tô esquecendo data, eu sou péssimo com data. Atualização sobre o lateral esquerdo Danilo Barcelos, que na semana retrasada foi anunciado pelo Montenegro como novo reforço do Botafogo lá no China Park. Ele que chega para disputar a posição com o Guilherme Santos na lateral esquerda, indicação do técnico Alberto Valentim, 28 anos, com a última passagem aí um pouco abaixo, né? Na minha opinião foi uma passagem negativa aí pelo Vasco da Gama, mesmo com um bom início nas cobranças de falta e tudo mais, né? Um atleta que, na minha opinião, a única vantagem dele é essa questão da bola parada, é um jogador qualificado no chute, nos cruzamentos, mas, ao meu ver, é um jogador insuficiente para vestir a camisa do Botafogo. Espero que eu esteja errado, né? Que ele chegue com todo entusiasmo, e eu quero mais é que ele vá bem, que o sucesso dele é o sucesso do Botafogo. Mas não é uma contratação que eu faria, ainda mais dentro dos moldes de jogadores mais jovens aí do Botafogo. Mas a gente sabe que é o empresário dele, Eduardo Duran, enfim, né, ele está cada vez mais próximo do Botafogo, se despediu em suas redes sociais do Atlético Mineiro, e o Botafogo, de acordo com o Fogo na Rede, fica com 80% do passe do jogador, os outros 20% continuam ligados ao Clube Mineiro. Uma última informação aqui, dança das cadeiras na vice-presidência do Botafogo, em diversos cargos aí do Botafogo. A primeira delas, eu estou aqui com o Twitter do Thiago Veras aberto, né, ele que apurou bem toda essa situação aí sobre, né, a alta cúpula do Botafogo. Alessandro Pereira Leite, ex-membro de mesa do Conselho Deliberativo, aceitou o cargo de vice-presidente executivo. Ele substitui Luiz Fernando Santos. Vai lembrar que Luiz Fernando se despediu na semana retrasada, entregou o cargo nas mãos de Nelson Mufarrege por conta de um afastamento. Eu acho que esse é o grande motivo do afastamento de alguns dirigentes, né? Por conta desse comitê de futebol, alguns se sentiram um pouco isolados nas decisões finais. Agora o outro aqui, Marcelo Fonseca está se desligando da vice-presidência de comunicação. Ele já comunicou a decisão ao presidente Nelson Mufarrege. Marcelo vai concluir alguns projetos em andamento antes de sair. Portanto, Marcelo Fonseca também se despedindo aí da vice-presidência de comunicação, né? Assim como o Luiz Fernando Santos se despediu da vice-presidência do executivo e deu lugar ao Alessandro Pereira. Agora, por último, Daniel Corren, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, deixou a vice-presidência do Remo por motivos pessoais e profissionais. Hilário Gouveia Vieira é o novo vice-presidente de Remo do Botafogo. Portanto, aí temos substituição no cargo de Remo, né? Finalmente um substituto para o Luiz Fernando Santos na vice-presidência executiva, e o Marcelo Fonseca saindo da área de comunicação do Botafogo, né? Então, os bastidores aí na situação do clube, né? Muito fortes, né? E aí a gente pode interligar isso a um ano de eleição que a gente tem agora em 2020. Pessoal, portanto, vamos ficando por aqui. Eu acho que eu consegui elucidar bastante a situação. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Cara, é muito importante que você ative as notificações, que a qualquer momento eu posso voltar com algum vídeo novo, com algum desfecho final e objetivo a respeito dessa situação do Keisuke Honda. E também aí falamos do Danilo Barcelos e da dança das cadeiras na vice-presidência do Botafogo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer ponderação, só colocar aqui nos comentários. Um forte abraço, até a próxima. Fui!